Bom, a gente volta a falar da tragédia em Itaguaí, no interior de São Paulo. A empresa que transportava as 41 vítimas fatais desse acidente não tem autorização para levar passageiros e estava rodando ilegalmente desde o ano passado, segundo a Artesp, que é a agência de transporte do estado de São Paulo. O repórter Renan Fiuza tem as informações para a gente. Renan, bom dia para você. Também tem alguma informação em relação às causas desse acidente que já são levantadas aí pelos investigadores? Oi, Marcela, Daniel, tudo bem? Bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na CNN. Pois é, estamos aqui na delegacia de Avaré, ao lado da doutora Camila Rosa Alves, que está cuidando desse caso. Inclusive, ontem esteve no local do acidente, já colhendo as primeiras informações, acompanhando de perto a perícia. E ela vai trazer para a gente, portanto, agora mais informações do que já sabem, né? Claro que tudo ainda é muito preliminar. Ela aguarda ainda muitos laudos, enfim, está tudo ainda muito no começo, mas já dá para começar a montar esse quebra-cabeça, né, doutora? Um bom dia para a senhora, obrigado por estar participando aqui com a gente na CNN. Eu queria, então, entender um pouquinho do que a senhora já sabe, quem a senhora já ouviu. Mais uma vez, bom dia. Bom dia. As oitivas ainda são bem iniciais. Nós ouvimos algumas testemunhas que não estavam, de fato, no acidente, né, que não estavam envolvidas. Expedimos várias requisições, estamos aguardando toxicológico dos motoristas envolvidos, o laudo pericial no local dos fatos, o laudo em relação aos tacógrafos que foram apreendidos dos veículos também envolvidos e também uma perícia em relação ao sistema de frenagem do ônibus. A senhora ouviu, de forma informal, é claro, o motorista do ônibus. E já dá para ter uma noção, pelo que ele te passou, do que possa ter acontecido? Tanto o motorista do ônibus quanto as outras testemunhas que nós já podemos colher inicialmente um depoimento, havia um veículo com uma velocidade reduzida à frente e o motorista do ônibus, ao encerrar a curva que havia no local, não teria conseguido realizar a frenagem do veículo e, para evitar a colisão frontal com esse veículo que estaria à frente, ele desviou o ônibus à esquerda, entrando na contramão, em faixa contínua no local ali, e colidindo frontalmente com o caminhão que vinha na direção oposta. Que tipo de crime esse motorista, caso isso seja comprovado, enfim, os laudos, é claro, vão ajudar, que tipo de crime ele pode ser enquadrado? A princípio, a gente está trabalhando com a hipótese do homicídio culposo na direção de veículo automotor. A gente tem outras provas para colher, ver se é possível que mude a capitulação disso aí no decorrer do inquérito, da instrução do inquérito, mas o crime inicial, a capitulação inicial que a gente está dando para essa ocorrência seria essa. Tá certo, doutora. A gente tem uma pergunta do estúdio do nosso âncora Daniel. Por favor, Daniel. Renan, repasse ela, por favor. A dúvida é qual a responsabilidade da empresa nesse acidente de ônibus, já que não estava com a documentação em dia, que tipo de sanção ela pode sofrer e como está a investigação com base nessa papelada das empresas? A pergunta que está vindo do estúdio, doutor, é com relação a que tipo de responsabilidade cabe à empresa, uma vez que, segundo a Artesp, a documentação da empresa estaria irregular. O ônibus, por exemplo, fazia esse transporte de passageiros de uma maneira proibida, não poderia estar circulando. Inicialmente, a gente está concentrando nossos esforços no dia de ontem em relação às vítimas, à identificação e tudo mais. Essa parte da empresa, a gente só vai se manifestar formalmente quando os proprietários forem ouvidos e apresentarem as provas que ele tem nesse sentido da regularidade ou não. Em princípio, a responsabilidade penal, né, não seria o objeto do inquérito que a gente está instaurando nesse momento. Sim, existe a responsabilidade civil dos empresários, confirmando essa irregularidade, a civil, administrativa, mas a responsabilidade penal só com o decorrer das investigações e se os laudos apontarem nesse sentido, para alguma coisa mais contundente em relação a avarias no veículo. Eu sei que ainda é muito cedo, mas em quanto tempo a senhora acredita que tem uma noção mais concreta, de fato, que esses laudos eles cheguem para a senhora, para que você possa analisar, de fato, que tudo aconteceu? Bom, são laudos técnicos, especialmente esse que a gente vai aguardar em relação
ao veículo, né, do ônibus. E também a gente tem que concluir os exames com as pessoas, com as vítimas que não foram fatais também, que a gente precisa de 30 dias para conseguir fechar a gravidade das lesões dessas pessoas. Então, infelizmente, a gente tem um prazo para trabalhar nisso aí. Só para a gente finalizar, doutor, antes da coletiva terminar, a senhora se emocionou bastante ao falar da vida dessas pessoas, de uma cidade pequena como Itaí, sonhos de pessoas jovens. Por que te emocionou tanto? Me emocionou porque exatamente isso, são pessoas novas, quão frágil é a nossa vida, a gente acordar num dia e todos os planos mudarem em 5 minutos. E ter trabalhado em cidade pequena, toda a comoção, os familiares ali presentes, querendo informação, você sentir a dor, é a compaixão de qualquer ser humano que se abala com uma notícia tão trágica como essa.